Salmo 119, verso 57 ao verso 61. Diz-nos assim a palavra do nosso Deus. O Senhor é a minha porção. Eu disse que guardaria as tuas palavras. Imploro de todo o coração a tua graça. Compadece de mim segundo a tua palavra. Considero os meus caminhos e volto os meus passos para os teus testemunhos. Apresso-me, não me detenho em guardar os teus mandamentos. Laços de perversos me enleiam, contudo, não me esqueço da tua lei. Amém. Bendito seja o Senhor, Criador dos céus e da terra, em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Redentor, seu Filho unigênito. Louvado seja o Senhor no Santo Espírito, porque estamos aqui para bendizer o Senhor na beleza da sua santidade. Ajuda-nos, Pai, neste primeiro culto do ano. Ajuda-nos a continuar aprendendo aos teus pés para a tua glória, mediante tua graça. Perdoa os nossos pecados, que são muitos. Ó graça bendita, que não se cansa de nos alcançar. Louvado seja o Senhor por sua eterna bondade e pelas suas misericórdias, que já estavam prontas desde antes de abrirmos os nossos olhos essa manhã. Louvado seja o Senhor pelo ajuntamento solene. Louvado seja o Senhor por nossa família. Louvado seja o Senhor pela família de Deus. Em Cristo Jesus nos ensina mais uma vez essa manhã, Pai, assim nós choramos para a glória do teu nome, em Jesus Cristo. Amém. Irmãos, nós vimos em nosso sermão passado que o salmista procurou ser célere na obediência, superando os obstáculos com foco nos mandamentos. Basicamente, nós podemos observar isso no verso número 60. Apresso-me, não me detenho em guardar os teus mandamentos. Nós vimos isso, né? O salmista entendeu, considerou os caminhos dele, ele queria viver mais sob a graça. Viver mais sob graça traz mais percepção de que somos pecadores. Deus é santo, somos pecadores. E ele tem pressa. O tempo está passando. Os dias voam. E ele realmente quer obedecer ao Senhor. Mas o que ele encontraria logo à frente? Facilidades, aplausos, incentivos. Geralmente nós pensamos assim: puxa, eu vou me deter, melhor, eu vou me empenhar em servir o Senhor. Eu creio então que as coisas serão mais fáceis da minha vida. Senhor, eu estou orando, estou lendo a tua palavra, estou jejuando, estou participando dos ajuntamentos solenes, estou investindo em literatura bíblica. Então eu creio que as coisas vão fluir mais em minha vida. Por um lado, sim. Mas se por outro lado você entender que as dificuldades cessarão, isso de fato não ocorrerá. Pelo contrário, em vez de encontrar facilidade, aplausos, incentivos, o salmista encontrou dificuldades, ele encontrou oposição. É isso que nós vemos na sequência no verso 61. Veja, ele está apressado em guardar os mandamentos, mas no caminho dessa obediência, ele vai encontrar sim oposição. Ele fala que laços de perversos me enleiam, contudo, não me esqueça da tua lei. Como o salmista agiu diante disso? Como ele reagiu diante disso? Eu creio que aqui nós temos que observar a fé do salmista sob ataque e analisar e aprender com a sua postura fiel diante do Senhor, mesmo em meio à oposição. Então eu quero considerar com os irmãos hoje, nessa manhã, a perseguição que é inevitável à vida de obediência, os danos que são inevitáveis por meio, ou seja, que vem até nós por conta da perseguição, e claro, a necessidade que temos de considerar a palavra de Deus em meio a essas perseguições. Eu creio, irmãos, considerando o primeiro ponto aqui, a perseguição como algo inevitável em nossa vida, que essa é uma verdade que nós nunca aprenderemos o suficiente dela do lado de cada eternidade. Nunca. Eu creio que nós temos uma dificuldade em lidar com as consequências inevitáveis de uma vida de piedade da nossa união com Cristo.
Eu creio que podem passar 10 anos da vida cristã, 20 anos da vida cristã, 30, 40, 50, seja o tempo que o Senhor lhe conceder, mas nós sempre ficaremos surpresos pelo fato de que, obedecendo o Senhor, as perseguições serão inevitáveis. Em Romanos capítulo 8, versículo 17, nós estaremos considerando isso mais em nosso aulão. O apóstolo Paulo diz que se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Aqui não é uma questão condicional, Paulo está falando de algo que nós sofreremos com Ele e com Ele nós seremos glorificados. O que nós precisamos entender aqui é que, uma vez unidos a Cristo, nós sempre padeceremos perseguições neste mundo, porque assim foi com o Mestre, assim não seria diferente conosco. Eu creio que toda a Escritura, ela visa nos trazer essa compreensão. E nós precisamos, ou seja, observando na providência de Deus, verso 61, para o primeiro culto do ano, pastor, o Senhor vem falar logo de perseguição, de oposição, de dificuldade. A gente pensou que agora nós iríamos enfrentar um ano e ser um ano com menos problemas. Claro, em algumas áreas sim, em outras teremos mais. Desde o princípio, a descendência da serpente se especializou na perseguição e oposição à descendência da mulher. Gênesis 3,15 está escrito isso. Olha o texto, irmãos, conhecem o texto de Gênesis 3,15? O texto nos diz, porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. E nós vemos logo em seguida um antagonismo de forma chocante se apresentar num ambiente familiar cultico, que no capítulo 4 nós vemos Caim matar Abel. Por conta de quê? De culto. Nós realmente, eu creio que precisamos ouvir isso constantemente. O mestre, ele não poupou instruções sobre as perseguições inerentes ao discipulado. Mateus capítulo 10, o Senhor vai dizer ali por muitas vezes, de várias maneiras, perseguições na família, perseguições diante das autoridades. O apóstolo Paulo, quando em Atos 20, registrado por Lucas, vai se despedir dos presbíteros de Éfeso, ali em Mileto, ele diz, olha, no meio de vós mesmos, dentre vós mesmos, surgirão, ele fala, lobos, que irão realmente se levantar para destruir, perseguir o rebanho. Dentre vós mesmos, talvez você pensasse que numa palavra de despedida, fosse melhor tratar de um assunto mais leve. Mas Paulo, na sua despedida da igreja de Éfeso, ele diz isso. Quando consideramos também, em Atos dos Apóstolos, capítulo 14, verso 22, ali na sua primeira viagem missionária, o apóstolo Paulo já diz ali, ou seja, Lucas registra que Paulo fortalecia a alma dos discípulos, mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Nós nunca contornaremos, nós nunca queimaremos as etapas das tribulações designadas por Deus para nossas vidas. Nunca. Não há, irmãos, como ser diferente. A literatura veterotestamentária, a literatura neotestamentária é abundante em nos dizer, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus, padecerão perseguição. Paulo fala isso escrevendo a Timóteo, na sua última epístola, 2 Timóteo 3,12. A piedade, irmãos, é um testemunho vivo e constante da vida de Deus e da morte do homem. Então esse testemunho incomoda e inquieta até nós mesmos. Porque às vezes nós temos pecados e atitudes que já estão mais maturados na vida de outro irmão, e nós começamos a nos incomodar, às vezes, pela espiritualidade de algum irmão. Acontece isso. Acontece. Eu lembro certa feita, faz muito tempo, estava muito impactado pelos ensinamentos puritanos, a beleza ali, como eles apresentavam o evangelho, e pregando sobre isso, em determinada igreja. Terminou o culto, fui cumprimentar o pastor olhou para mim e disse assim, você está muito piedoso. Você está muito piedoso. Não estou entendendo. A piedade incomodou o pastor, pelo menos na leitura dele, por ele ter visto alguma piedade, louvado seja Deus por isso. Mas incomodou. Não é interessante isso? Então, nós temos que entender que a piedade, ela desperta isso. Porque é um testemunho constante da vida de Deus e da morte do homem, do pecado, lamentavelmente, inerente ao homem. Todo o evangelho
denuncia e depõe contra tudo que o homem considera importante e prazeroso a parte de Deus. O que esperar diante desse fato? O que nós podemos esperar? Perseguição, oposição. Por isso que o salmista diz, veja no verso de número 61, laços de perversos me enleiam. Ele se propôs a obedecer a palavra com celeridade, e o que veio para ele? Oposição. Deus nos ajude, irmãos, a aprendermos mais dessa verdade. Deus nos ajude a sermos mais sóbrios e resignados. Porque o salmista aqui tanto agiu como reagiu de forma resignada, sóbria. Ele não murmura. Deus nos ajude a sermos gratos e confiantes no Senhor. Deus nos ajude a sermos abundantes, mesmo em meio ao fogo ardente que vem nos provar, porque eu creio que aqui é que está um ponto determinante. O que é que as tribulações geralmente fazem conosco? As perseguições, as oposições. Elas nos paralisam. Não é isso? Quando você observa o antagonismo, a oposição, a perseguição, de onde quer que se levante? Seja na sua casa, seja no seu trabalho, seja entre a sua família, familiares, seja na igreja, você fica ali. Como pode? Como é possível? E você então muitas vezes diz, não adianta, de que adianta? Mas nós temos que continuar crescendo na graça do Senhor, mesmo em meio ao fogo ardente que está destinado a nos provar. Verso 61, veja o salmista diz que laços de perversos me enleiam. Então nós sofreremos danos com as perseguições. Além delas serem inevitáveis, elas trazem danos. Em primeiro lugar, eu quero que os irmãos percebam aqui que há um conluio contra o salmista. Ele fala no plural, laços de perversos. De fato, há uma conspiração contra ele. Isso denota a intensidade da oposição, o que inevitavelmente acarretava mais dor e insegurança para Davi. Interessante isso. Porque nós sabemos que nós não somos unanimidade. Ninguém é unanimidade. Nem Cristo foi, apesar de ser perfeito. Mas quando isso se torna, ou seja, uma temática, quando você se torna o alvo de uma pluralidade de oposição, aquilo ali dói mais ainda, ele machuca mais. E o salmista está passando por isso. Ele fala que são perversos, são várias pessoas reunidas contra ele. Isso causava a ele dor. Sua realidade emocional era abalada, com certeza. Não tem como. Por essa razão, a calúnia, a difamação, a oposição, quando nós vemos o nosso nome aviltado, vituperado, isso nos perturba muito. Sei que há um pouco da nossa realidade de vaidade, de glória humana, mas é inevitável isso, porque são muitos perversos que se levantam contra ele. Ter um problema dessa natureza já é difícil, mas o que dizer quando tal problema é exponenciado em uma maldade coletiva? Veja, no Salmo 22 está escrito assim, um salmo messiânico que também fala do que o mestre enfrentou, mas também trata da realidade do próprio salmista, do próprio Davi. Salmo 22, versículo número 12, está escrito: muitos touros me cercam, fortes touros de Bazã me rodeiam. Verso 13, contra mim abrem a boca, como faz o leão que despedaça e ruge. Verso 16, cães me cercam, uma súcia de malfeitores me rodeia, transpassaram-me as mãos e os pés. Touros, pessoas fortes, a ideia aqui é essa, cães, para despedaçar. O apóstolo Paulo enfrentou muita dessa triste realidade em sua dedicação à pregação do Evangelho. É interessante como eu digo para os irmãos que, como crente, eu tenho essa dificuldade. Algumas vezes eu me pego orando por isso e questionando, entenda. Eu sei que o Senhor é poderoso, mas o Senhor também entende as minhas frustrações. Os salmos revelam isso. Eu disse, meu Deus, mas é necessário tudo isso. Nós não sabemos, Deus está trabalhando, fazendo o que Ele quer, como Ele quer. Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 16, na sua primeira epístola, ele diz, lá no último capítulo, verso 9, porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu. Glória a Deus por isso. Amém? Amém.
Uma porta grande e oportuna, ele fala, para o trabalho se me abriu. Se eu pudesse, entendam, com toda a reverência, não quero tirar nada da palavra, mas se eu pudesse omitir o restante da frase, eu omitiria. Paulo diz, e há muitos adversários. Sempre vem a casadinha. Sempre vem junto. Porta oportuna para o trabalho do Evangelho. O que é que vai vir junto? O que é que vai vir junto, irmãos? Muitos adversários. Ele ainda coloca muitos. Paulo só adversários. Muitos adversários. A coletividade da maldade causou danos emocionais e físicos ao salmista. Por que nós podemos afirmar isso? Algumas versões traduzem a palavra aqui em leiam por despojar, por armadilhas. Tudo isso destaca as perdas, os males sofridos pelo salmista. Então, algumas versões trazem assim, laços de perversos, ou um conluio dos perversos, me despojaram. Como a semelhança do homem que foi assaltado, que o bom samaritano ajudou. Então ele está dizendo aqui mais ou menos assim, olha, armaram uma armadilha para mim, eu caí nessa armadilha, sofri muitos danos. Os laços dos perversos me enleiam. É isso que ele está falando aqui. Ele sofreu dano com isso. Então, pare para pensar nisso, né? Nós pensamos assim, que nós sairemos ilesos das tribulações que nós enfrentamos. De algumas, sim. Nós vemos o salmista dizer, o laço quebrou, nós escapamos, mas danos ficam. As marcas que Paulo tinha em suas costas permaneceram. Paulo, quando vai pregar em Tessalônica, depois de ser maltratado e ultrajado em Filipos, ele mesmo fala assim, em 1 Tessalonicenses capítulo 2, ele diz que apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, ou seja, Paulo foi açoitado em praça pública, foi despido, humilhado, chegou a Tessalônica com os vergões ainda sangrando. Quanto aquilo foi doloroso, difícil para Paulo. Eu prego o evangelho e sou chibateado em praça pública. Foi apedrejado. Uma porta oportuna se abre, mas existe sempre oposição, antagonismo. Precisamos entender, irmãos, que não seremos poupados dos danos, de muitos danos que nos sobrevêm pelas perseguições. Isso faz parte dos sofrimentos de Cristo reservados a todos os santos. Abre comigo em Filipenses, capítulo 1. São textos que nos causam temor. Quem é que não precisa da graça de Deus? Quem é que não quer mais da graça de Deus? Eu quero mais. Eu creio que também você queira. Amém? Todos nós queremos mais graça. Mas essa manhã tem uma graça aqui que eu não vi muitas pessoas orarem por ela. Filipenses 1:29, o apóstolo Paulo diz, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Receba essa manhã a graça do sofrimento. Tem irmão que está fazendo assim, ó. Se abaixando, deixa eu passar para o irmão de trás, porque eu já sofri muito. Né? Vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Falando no contexto também, como ministro do Evangelho, Paulo diz em Colossenses capítulo 1, verso 24, agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Ou seja, o que Paulo está ensinando aqui, tanto a verdade para ele, como os demais ministros do Evangelho, é que foi destinado os ministros sofrerem pela igreja. Assim como ele é o supremo pastor e bispo, os ministros são pastores auxiliares do supremo pastor. E aquilo que foi destinado para ele, coroa e cruz, também é destinado para os pastores. Para toda a igreja e também para os pastores. Então a gente faz um combinado. Eu oro por vocês e vocês oram por mim. Mas sofrimento
é a nossa porção comum do lado de cada eternidade. Que o bom Deus nos conceda a graça necessária para morrermos com Ele, para com Ele também vivermos. Que o poder do Evangelho nos faça, irmãos, entender e contemplar que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Paulo diz isso. Escrevendo aos Hebreus, ainda esse texto é interessante. Hebreus capítulo 12. Versículo 4, o autor sagrado diz: ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. Né? Tem irmão que diz que o negócio está fácil, que a gente nem sangrou ainda. Ninguém ainda teve que dar a vida. É porque nós somos de fato uma geração muito fraca, né? Chega a ser até em alguns momentos, eu estou aqui me incluindo, chega a ser patética, né? Nós não conseguimos lidar com as dificuldades da vida muitas vezes. O que o salmista fez então, uma vez que ele sofreu essa perseguição e os danos também que lhe acometeram? Veja o verso 61 do Salmo 119, para nós concluirmos, ele diz: contudo, não me esqueço da tua lei. Que atitude louvável, irmãos, essa do salmista. Ele continua com seu foco na lei de Deus. É muito comum o coração questionar a bondade de Deus e a onipotência de Deus e a veracidade da sua palavra no meio das tribulações. É muito comum isso. Quando você está passando dificuldade, seja ela financeira, seja ela de saúde, seja ela, enfim, no caso aqui do salmista, oposição, antagonismo aberto, franco. É muito comum você dizer: Senhor, por que isso? Ou você diz: Senhor, cadê o teu poder? Cadê a tua graça? Por que essas coisas estão acontecendo? É muito comum, como eu falei anteriormente, ficarmos paralisados. Não vou ler mais a palavra, não adianta. Eu já fiz isso. Não vou ler mais. Eu não vou ler, que eu ler o negócio piora. Vou orar mais não. Eu estou pedindo a Deus, o negócio está se complicando. É muito comum isso. Mas o salmista, ele age de forma distinta aqui. Ele mesmo sofrendo danos, ele diz: eu não me esqueço da tua lei. Ele sabe que Deus é bom e que a sua palavra é verdadeira. De fato, o salmista treina o seu coração em meio à perseguição. Eu creio que é isso que Deus quer que nós aprendamos. Treinar o nosso coração. O fato dele lembrar aqui significa não que ele tenha alguma facilidade em esquecer, ou que ele tenha esquecido por algum momento a palavra de Deus, mas que ele estava tomando em consideração a palavra, mesmo em meio às grandes perdas. Estava trazendo a palavra. Não, isso aí faz parte. Faz parte. Eu estou sofrendo é pouco, Jesus sofreu foi mais. Quem sou eu? Quem sou eu para murmurar? Quem sou eu para questionar? Ele agiu à semelhança de Jeremias, quando viu Jerusalém destruída, lá em Jeremias 3:21, quando ele diz: quero trazer à memória o que me pode dar o quê? Esperança. Trazer à memória. Trazer à memória. É importante para o fiel pregar o seu coração. Você já pregou para você? Para mim, pois sim, prego para você. A gente gosta muito de falar das verdades para os outros, né? Fala para você. Você já catequizou o seu coração? Começa ali, faz as perguntas ali, catecismos reformados que tem. Você já discipulou e ensinou constantemente o seu interior? Irmãos, à semelhança do salmista, nós precisamos nos utilizar do solilóquio piedoso. Laços de perversos me enleio, contudo não me esqueço da tua lei. Eu sempre gosto do Salmo 103. Ele fala para a alma dele, né? Bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma, devagar não.
Bendiz a minha alma ao Senhor. E não, minha alma. Nós somos muito urgentes e sérios em chamarmos a atenção dos outros. Chame a atenção da sua alma. Diga para ela: o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Quem é ruim somos nós. Quem não sabe de nada somos nós. Nós não entendemos as coisas. O Senhor é bom. O Senhor é bom. Eu não consigo entender essa questão de soberania e responsabilidade. Não importa, o Senhor é bom. Por que eu estou passando por isso? Eu não estou entendendo. Não importa, o Senhor é bom. Vou morrer? Vou. O diagnóstico qual é? 6 meses de vida. Não importa, o Senhor é bom. Diga isso para o seu coração. Seu coração precisa ser catequizado, discipulado. O salmista lembra disso. Ele lembra dos teus mandamentos, contudo, ele fala: não me esqueça da tua lei. Capture o seu coração com as verdades benditas do Evangelho. Esse é o primeiro comando de Deus para nós esse ano. Isso é importante. Prega o seu coração, mantenha o foco na palavra, traga à memória o que pode lhe dar esperança. Às vezes, em alguns momentos, não quer nem dizer que você vai ser um herói da fé, no sentido de, sabe, mas só você ficar quietinho. Está entendendo? Continue fazendo as mesmas coisas. Está sofrendo? Venha para a igreja. Está com dificuldade? Ora. Pastor, eu não estou conseguindo orar mais do que 30 segundos. Tá bom. De repente, no outro dia, você consegue 20 segundos. Certa feita, né? Passando uma dificuldade grande. Quando é que a gente não está, né? E o pastor Judiclei estava aqui. Foi na segunda vez que ele veio. Ele me chamou ali no gabinete. Sentei com ele, ele olhou para mim e disse assim: o negócio está difícil, não está, pastor? Eu disse: tá, pastor. Vou orar por você, ele disse. Se você não conseguir orar, lembre que eu vou estar orando por você. Mas se você não conseguir orar, se você conseguir dizer pelo menos assim: misericórdia, Jesus vai ouvir a tua oração. Deixa eu orar por ti. Pastor Judiclei aqui no gabinete. Aquilo foi tão importante. E eu passei dias só assim, ó: misericórdia, 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 Senhor, misericórdia. E as suas misericórdias se renovaram sobre a minha vida. Irmãos, não é a grandeza, não é a beleza, não é nada disso. É o Senhor. É certo que nós vamos sofrer do lado de cada eternidade. É certo que nós sofreremos danos. Mas não esqueçamos do Senhor e nem das suas promessas. Para onde iremos nós? As mesmas não nos garantem um percurso tranquilo, mas nos garantem um fim glorioso. Cristo nunca nos chamou para nos prometer facilidade. Ele nos chamou para nos prometer a glória. E a glória será precedida de muita tribulação. Quando os discípulos iam no caminho de Emaús, e Jesus disse: vocês não entenderam nada ainda? Não, porque a gente pensou que era ele. Menino, ele foi condenado. Os discípulos meio cearenses: menino, ele foi condenado. Foi tido como endemoniado, louco, enfim, cedidor, traidor na nação, queria destruir o tempo, condenaram ele, foi de tudo, reputação do homem acabou. Aí Jesus disse: não convinha primeiro que o Cristo padecesse e depois entrasse na sua glória? Por que nós temos tanta dificuldade com isso? Aí ele diz: ó honestos e tardos de coração, para crer tudo que os profetas vos disseram. As promessas do Senhor nos garantem que após sofrermos um pouco de tempo, desfrutaremos a eternidade no gozo da sua glória. Puritano disse certa feita, talvez não saiba aqui dizer com as palavras que ele disse, mas a ideia é mais ou menos o seguinte: 1 minuto na eternidade compensará toda uma vida de sofrimento. Pai Celeste, nós te agradecemos
E te pedimos que essa graça esteja sobre nossas vidas, para que não murmuremos, mas prossigamos, certos de que o Senhor nos conduzirá em triunfo, para a glória do teu nome. Abençoa a tua igreja, guarda-nos, fortalece o teu povo, para que possamos atravessar as tribulações desse ano, com resignação, sobriedade, confiança, esperança, fé, sabendo que o Senhor está aperfeiçoando nossa vida. Dá-nos força, Senhor, dá-nos força. Guarda a tua igreja, aqui em toda a face da terra, em nome de Jesus. Amém.